Boa noite, mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre quem está dominando os seus pensamentos. Como assim? Meus pensamentos sou eu mesmo que domino? Será? Vamos pensar sobre as suas atitudes, né? Quando nós vemos as nossas atitudes, então nós podemos fazer uma análise de quem está dominando os nossos pensamentos. Vamos chegando. Quem gostar, deixa o coração. Vamos curtir. Então, o que acontece? Quando nós temos alguma atitude, essa atitude ela é proveniente de um sentimento, sendo que esse sentimento ele acontece a partir dos nossos pensamentos. Oi, filho, seja bem-vindo, meu lindo. Então, o que acontece, né? Aí, como nós vamos descobrir de onde está vindo quem está dominando os nossos pensamentos? Vamos exemplificar para que vocês possam entender melhor. Quando por exemplo, vocês que são pais, quando vocês dão uma ordem para uma criança, você está se baseando em quê? Numa crença que você viu na sua infância os seus pais fazendo? Ou você tem os seus próprios valores que você criou ao longo da sua vida, né? Você foi criando seus próprios valores, formando os seus próprios valores para você criá-los do seu jeito, né? Tem pessoas que às vezes copiam. Não tem nada de errado, porque nem tudo aquilo que a gente copia faz mal, né? Depende da influência que nós estamos recebendo. E essa que é a importância. Nós temos que verificar em quem nós estamos tomando como referência, porque existem aquelas que são boas e tem aquelas que são nocivas. E isso é que vai fazer a grande influência da nossa vida, né? Aí nós temos que começar a analisar as nossas atitudes. Vocês já viram, por exemplo, um motorista, né? Ele está ali dirigindo, de repente ele toma uma fechada. Qual a primeira coisa que ele faz? É xingar o outro. Por quê? Mas porque isso é algo inconsciente. Ele não pensa para xingar. Ele já vai no automático. Então, isso é o quê? É algo que já está enraizado no ser dele. Daí a importância de nós estarmos renovando os nossos pensamentos. Só que o que acontece? Nós temos a parte consciente e a parte muito maior, que é inconsciente. A nossa parte inconsciente é como... Quem já viu aquela foto de um iceberg, né? Que tem aquela parte de cima, que você pode até achar que é grande, só que o que está submerso é muito, 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 muito maior, né? Então, esse subconsciente, esses pensamentos que ficam ali, digamos assim, adormecidos, o que acontece? Para que você possa mudá-los, é somente com uma repetição ou então através de um impacto muito profundo, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que perde um ente muito querido, ela fica com uma dor tão grande que aquilo vai para o inconsciente dela e que vai impactar em algumas atitudes no futuro se ela não souber tratar com essa perda, sabe? Às vezes uma perda de um emprego, às vezes uma separação. Por isso que nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos, porque são eles que vão reger os nossos sentimentos e os nossos sentimentos
automaticamente vão reger as nossas ações, porque é através disso que nós vamos ter uma melhor escolha diante de uma determinada situação. Porque se você, por exemplo, a tua autoestima está lá embaixo, nunca que você vai poder tomar uma boa decisão a partir desses pensamentos de inferioridade, sabe? Então, assim, você precisa focar em andar com pessoas que tenham já uma qualidade de vida, digamos assim, que tem os pensamentos mais predominantes para o amadurecimento, porque é através dessa vivência, dos seus choques, através dos valores que você adquire na sua infância, através dos valores que você adquire dos seus relacionamentos ao longo da sua vida, professores, familiares, os seus avós, os seus amigos mais íntimos, o seu círculo de amizade como um todo, né? Então, às vezes, você até sabe, isso aqui não é um bom caminho, mas você quer fazer parte da tribo, né? Principalmente acontece muito isso com os adolescentes, pré-adolescente também, né? Eles querem estar dentro da tribo. Às vezes eles pegam valores que que não vão de encontro com os valores deles, que bate de frente, mas o pertencimento, né? Eles querem ser aceitos naquela tribo, que eles passam por cima dos valores deles. Então, isso prova o quê? Que eles ainda são infantis, porque quando você tem uma crença, sabe, mas uma crença sua mesmo, um valor positivo, e que você entra em choque com ele por causa de uma outra pessoa, aí você vê que você não tem maturidade, porque a maturidade, ela vem a partir do momento que você começa a ter o controle sobre a sua vida. Então, quem está dominando seus pensamentos? É uma terceira pessoa? Aqui eu não vou falar de política, mas um outro exemplo. Quando você foi votar porque você escolheu aquele candidato ou porque você foi influenciado por uma outra pessoa? Essa influência nem sempre ela é negativa, sabe? Alguém pode te dar uma sugestão, mas não dominar os seus pensamentos a ponto de você se anular para você fazer a vontade do outro, né? Por isso que muitas pessoas, tanto homem quanto mulheres na sua maior parte, vivem um relacionamento abusivo. Por quê? Porque elas não têm o controle sobre a vida delas, porque elas se acham incapazes de sair daquilo, de sair daquele relacionamento, elas se acham incapazes de levar uma vida melhor, então elas preferem o quê? Se apegar naquilo que faz mal, porque a tendência do ser humano, isso é comprovado cientificamente, é se apegar até mesmo àquilo que faz mal. Por quê? Porque é algo que traz um grande impacto e o nosso cérebro, as nossas emoções, elas são regidas por forças impactantes. Então, assim, quando algo te faz muito mal, ao mesmo tempo que você quer sair, você não consegue, porque o seu cérebro automaticamente ele fica preso. É como se fosse uma teia de aranha que te pega ali e você não tem como sair. Aí o que você vai precisar? Você vai precisar, às vezes, de uma ajuda, de um psicólogo, ou então de uma decisão própria. Eu não quero mais isso para minha vida. Então você vai buscar fontes de conhecimento. É o que eu sempre digo, o conhecimento é tudo, sabe? Porque é o conhecimento que vai
abrir a sua mente, vai abrir os seus horizontes para que você comece a viver a sua vida do seu jeito, com os seus valores, valores que não venham te ferir, que não venham te machucar, porque quantas vezes você toma atitudes que depois você fica se lamentando, ai, não sei por que eu agi dessa forma, ou então você até toma aquela atitude, mas você fala assim, eu tomei essa decisão, mas não era esse o meu querer, não era essa a minha vontade, porque você foi influenciada por outras pessoas. Então, eu trouxe essa live hoje para que vocês possam estar analisando de onde vêm os seus pensamentos, de onde está vindo a fonte das suas emoções, a sua carga emocional. Isso é muito importante, porque é isso que vai influenciar no seu futuro, nas decisões que você vai tomar, quando você vai criar um filho, quando você vai ter um relacionamento, seja com um namorado, seja com um cônjuge, seja com um amigo, independente de quem seja esse relacionamento, você vai ser influenciado por essa bagagem que você está trazendo. Então, daí a importância de você saber, porque às vezes ao longo da nossa vida, a gente começa a carregar bagagem que não nos pertence mais, que a gente tem que largar, que já ficou presa no passado, só que não cabe mais na nossa mala já está cheia, a gente precisa fazer uma renovação, sabe? Muitas pessoas se preocupam muito com seu exterior, né? De se cuidar, cuidar da aparência, nada errado com isso, muito pelo contrário, isso é muito saudável, faz parte do autocuidado. Só que o autocuidado, ele trabalha também na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, que vão gerar o quê? As nossas atitudes. Às vezes, a pessoa, ela não fica bem num trabalho, por quê? Por causa de crenças dominantes que inconscientemente ela acaba se autossabotando, né? Ela não se acha merecedora daquele cargo, ela às vezes tem um conhecimento até avançado, mas no fundo ela não acha que ela está preparada para aquilo, sabe? Por quê? Por causa do não merecimento dela. Daí a importância de trabalharmos quem somos, de onde estão vindo as nossas crenças, em quem temos em quem temos baseado as nossas emoções, de quem temos sofrido influência, às vezes da própria mídia, né, das redes sociais, como eu falei no meu primeiro vídeo sobre o autoconhecimento, que as redes sociais, elas influenciam muito atualmente os nossos pensamentos. Por quê? Porque na rede social você só vê o quê? Você só vê pessoas com casarão, com carrão, você vê o quê? Pessoas muito felizes, só que aquilo nem sempre retrata a realidade daquela pessoa. Por quê? Porque ela precisa atrair seguidores e ninguém posta vídeo em velório, ninguém posta vídeo lá no cemitério, no enterro. Por quê? Porque isso não traz audiência. O algoritmo, né, que é o robozinho das redes sociais, ele não vai trazer ibope para esse tipo de postagem. Então, por isso essas pessoas só postam coisas boas. Mas quantos influenciadores nós vemos, né, que tem muito dinheiro, mas que nós sabemos que sofre de depressão, que já tentaram suicídio. Então, daí a gente começa a ver que a vida deles não é tão perfeita quanto eles postam. Então, nós precisamos
começar a dominar os nossos sentimentos e viver a nossa vida de acordo com os nossos valores, baseado com as nossas crenças. Mas quando eu digo nossas, são nossas mesmo, não de terceiro. Podemos sofrer influência desde que positiva, mas tudo aquilo que nos faz mal, que é nocivo, nós temos que largar mão. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, falem aí, deixem, escrevam aí se faz sentido isso para vocês, porque às vezes uma pessoa é muito bem preparada, vamos dizer assim, para um determinado cargo, mais do que outra, e aquela outra que não tem um preparo tão grande, ela tem sucesso, e a outra que é mais preparada não tem. Aí você para e pensa, por que será? Por causa das crenças que ela tem na mente dela. As crenças, às vezes, de uma rejeição que ela sofreu na infância, sabe? Então, daí a importância de nós estarmos avaliando quem está dominando nossos pensamentos. Foi algo que aconteceu no passado, aí você tem que começar a lembrar da sua infância, né? É um exercício. Desde ali da sua infância, você vai trazendo a sua mente, se possível, até vai anotando no papel coisas, momentos, situações que te marcaram muito, né? Que te marcaram negativamente. Você vai anotando e depois você, sabe, você tem que olhar e falar, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero. Cada vez que você pensar naquilo, você vai trazer um novo pensamento para colocar no lugar daquele pensamento velho. Para quê? Para que você mude os seus pensamentos, né? E você comece a agir de acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que vai fazer bem para a sua vida. Aí sim, você vai ver que a sua vida vai fluir, porque quando você está numa vibração positiva, você vai atrair automaticamente uma energia positiva, porque nosso corpo é feito de energia. Então, energia gera energia, traz energia, puxa outra energia, né? Você já pode ter percebido, às vezes você chega em determinados lugares, ou então certas pessoas que chegam perto, você fala assim, nossa, quando fulano chega perto, me sinto mal, eu fico para baixo. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma carga negativa muito grande. Então, nós temos que começar a filtrar também os nossos relacionamentos, sabe? Com quem nós estamos andando, com quem nós estamos nos relacionando, quem está ao nosso redor, sabe? Tem um ditado que diz que águia não anda com pardal, águia voa com águia, sabe? Nós temos que começar a andar com pessoas que tenham os mesmos propósitos, que tenham os mesmos valores que nós, né? Então, se você está sendo influenciado por alguém que essa influência, ela choca com os seus valores, então você vai perceber que isso está te fazendo mal. Você vai perceber que você tem que reavaliar esse relacionamento. Você tem que reavaliar esses pensamentos que estão dominando a sua mente, porque ele vai te puxar para baixo. Você poderia estar mais à frente e você está sendo puxado para baixo pelos seus pensamentos, porque os pensamentos maus, eles vão te trazer sentimentos maus que vão fazer com que você tenha atitudes erradas, certo? Então,
essa live foi uma live bem rápida, eu passei aqui, né, porque apesar dela ser rápida, ela é um tema muito importante, porque os nossos pensamentos, nós não nos preocupamos em avaliar aquilo que nós temos pensado. Mas se nós formos ver a palavra do Senhor, né? Ela diz assim, que nós temos que trazer à memória só aquilo que nos pode dar esperança. E o que pode nos dar esperança? São pensamentos bons, são pensamentos de paz, né? A Bíblia também diz que nós devemos pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus são coisas boas para a nossa vida. Nós não temos que ficar pensando nos problemas. Nós temos sim que pensar em como resolver os problemas, mas de uma forma que aquilo não venha abalar nossas estruturas. Então, nós temos que ter um pensamento firme de que nós vamos ter capacidade de resolver aquela situação. E a partir daí, nós vamos aprender que com o passar do tempo, nós vamos começar a mudar os nossos valores. Mudando os nossos valores, mudando os nossos pensamentos, nós vamos mudar nossos sentimentos e nós vamos ver que nós vamos começar a caminhar com as nossas próprias pernas, não com as pernas dos outros, não com os pensamentos dos outros. Nós temos que ter o controle da nossa vida. E o que é ter o controle da nossa vida? Ter o controle da nossa vida é quando nós pegamos para junto de nós aquilo que nos faz bem, seja pensamentos, seja pessoas, seja o que for. E às vezes até um trabalho, às vezes você está num trabalho que te faz mal, você está ali somente pelo salário. Será que vale a pena? Sabe? Depende, é claro, do momento que você está vivendo, mas aí você tem que reavaliar. Será que vale a pena? Então, qual o procedimento? Se você descobre que esse trabalho, apesar dele te render muito bem, né, financeiramente falando, mas que ao mesmo tempo ele está te fazendo mal. Você não está satisfeita, você não está feliz. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, com cuidado, ir verificando outras possibilidades, né? Claro que você não vai chegar de imediato e largar, mas aí você tem que começar a ver maneiras de poder se preparar para sair dali para uma nova oportunidade que vai te fazer feliz. Porque o que vai fazer você ganhar bem não é um salário, não é um trabalho que vai te remunerar bem. Quando você faz algo com amor, com satisfação, com felicidade, automaticamente você vai começar a fazer de uma maneira com excelência. E tudo que é feito com excelência, aquilo vai influenciar, vai impactar, que você vai começar a ser remunerado, muito bem remunerado, porque você vai fazer com amor, você vai dominar, você vai se especializar, né? Agora, quando a gente não está satisfeito, aí a gente começa a se entristecer, a gente começa a deixar de lado, começa a fazer de qualquer jeito. E isso em todos os relacionamentos, sejam de trabalho, sejam de relacionamento conjugal, familiar, com os filhos, com os amigos. Então, nós temos que começar a dominar a nossa vida. E para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a dominar os nossos pensamentos. Pare, faça uma autoanálise. Como andam os seus pensamentos? De onde estão vindo as suas influências? Como como você analisa as atitudes que você tem tomado?
Você tem tomado uma atitude com calma? Ou cada vez que surge um problema, você já fica muito ansioso, muito nervoso, sabe? Muito nervosa. A gente tem que aprender que quando surge uma situação difícil, um problema difícil, nós temos que dar aquela respirada, sabe? Deixar a poeira sentar para que a gente tome uma decisão mais acertada. Se possível, ter um amigo, ter alguém do seu lado em que você realmente confie, alguém que você saiba que quer o seu bem, que goste de você, para que você possa dividir com aquela pessoa, porque quem está fora do problema vê por um outro âmbito, né? Vê por uma outra perspectiva. Então, a pessoa vai falar assim para você, não é bem assim, não é tão dessa forma que você está pensando. Olha, vamos fazer dessa forma, a pessoa vai te ajudar. Daí a importância de, no seu relacionamento, você estar envolvido com pessoas, sabe, que querem o seu bem. E isso você vai aprender, né, com o tempo. Você vai ver através das atitudes que aquela pessoa toma, se ela quer o seu bem ou se ela está ali te usando, se ela está ali por algum interesse com você. Porque às vezes a gente está tão carente que às vezes a gente está num relacionamento, sabe? Não só amoroso, não só afetivo, mas até mesmo num relacionamento de amigo, né? Num relacionamento até mesmo familiar, que é um relacionamento que não é verdadeiro. Então, nós precisamos começar a avaliar tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que avaliar, parar e pensar. O problema é que a gente perde tempo para ficar vendo as redes sociais, a gente perde tempo para ver um filme, para ver uma novela, sabe? Mas a gente não perde tempo, não vou usar nem a palavra perder, é ganhar, porque isso já deixa de ser uma perda para ser um ganho. Nós não ganhamos tempo para pensar em nós, naquilo que nós estamos pensando. Tem aqui na live, né, uma psicóloga e ela falou, faz todo sentido, né? Então, realmente faz todo sentido, porque às vezes nós estamos sendo influenciados por pessoas que vão nos fazer auto-sabotar os nossos pensamentos, os nossos valores, certo? Você tem alguma palavra para dar para nós, psicóloga Genivalda? Você tem alguma frase aí, alguma coisa para falar, para edificar mais as pessoas que estão ouvindo essa live? Faz todo sentido? Tem algum exemplo, algum caso que você possa comentar aí? Se você tem, deixa um comentário aí, né? Então, como eu falo, nós temos que fazer essa faxina na nossa mente. Nós temos que fazer uma faxina. Vocês querem ver outra coisa? Às vezes o ambiente onde nós estamos também precisa sofrer uma faxina para que a energia flua melhor. Vocês podem perceber que quando você está num ambiente muito bagunçado, ou um quarto, um guarda-roupa que está com muita roupa velha, que quando você abre, as roupas caem por cima, as gavetas bagunçadas, você vê que parece que você fica mais perdido, você fica com mais dificuldade para pensar, para raciocinar. Agora, quando você está num ambiente que está tudo arrumadinho, que está tudo limpinho, parece que a sua energia, os seus pensamentos fluem melhor. Por quê? Porque tudo que está arrumado flui melhor. Da mesma forma, os seus pensamentos, eles têm que estar bem arrumados, né?
eles têm que estar bem arrumados. Só um momento. Então, eu deixo aqui para vocês esse exercício, um exercício que é muito poderoso. Vocês parem um momento do dia de vocês, vocês peguem um papel e uma caneta e vocês comecem a lembrar por etapa, tipo assim, eu vou lembrar o que eu trago na minha memória de quando eu tinha, desde que eu nasci até quando eu tinha uns 10 anos, vamos supor assim. Quais as recordações que eu tenho nessa faixa etária? Aí, nesse dia, você trabalha essa faixa etária. Quais pensamentos que eu tenho, que me marcaram, sabe? Aí você, de repente, você vai ver que às vezes uma situação dolorosa dentro dessa faixa etária que te marcou muito. Só que a criança veio com você para o seu futuro. Ela não ficou lá atrás, no passado. Ela está aqui com você. E às vezes alguma atitude que você toma hoje não é você adulto. É aquela criança lá de trás. Aquela criança dolorida daquela situação. Então, daí a importância de você tratar os seus traumas. Daí a importância de você tratar esses sentimentos negativos, sabe? Aí depois, um outro dia, você já faz as recordações que eu tenho de 10 até meus 20 anos. Aí você vai fazendo assim, por etapa, até você chegar na idade atual que você tem. Você vai fazendo, tipo, por quadrantes, você vai fazendo essa avaliação e, de preferência, você vai anotando. Porque quando a gente escreve, sabe, aquilo fica mais enraizado na nossa mente, só que você vai escrever e você vai trocar aquele pensamento. Você vai olhar para aquilo e vai olhar de uma maneira que você vai falar: isso aqui ficou no meu passado, isso aqui não pode estar aqui no meu presente, isso não pode estar aqui dominando o meu presente, sabe? Você tem que arrancar fora aquilo da sua vida, você tem que botar um pensamento em cima daquela situação de uma forma que você fale para si mesmo: isso aqui já não tem mais influência na minha vida hoje, isso aqui não me domina mais. E você tem que começar a repetir isso para você mesmo, escrever: isso não me domina mais, isso não tem mais influência sobre mim, para que aquilo saia do seu inconsciente, sabe? E não faça mais parte da sua vida atual, tá bom? Isso que eu trouxe para vocês hoje, eu espero que tenha feito sentido, eu espero que a partir de agora vocês, da mesma forma que vocês lavam uma pia cheia de louça, da mesma forma que vocês varrem a poeira do chão, da mesma forma que vocês tiram o pó dos móveis, que vocês venham, que vocês fazem uma faxina no guarda-roupa de vocês, nas gavetas de vocês, que vocês venham fazer uma faxina na mente de vocês, nos pensamentos de vocês. Vocês vão ver como isso vai fazer bem, como isso, sabe? Quantas vezes a gente faz coisas sem querer, mas porque a gente se acha, a gente se acha que a gente precisa, como assim, alguém fez um favor pra gente, eu tenho que retribuir. Não, a gente tem que ser grato. Quando você retribui, sabe, você está sendo educado. Agora, gratidão é quando você é grata, você agradece. Agora, a retribuição vai ser um favor, vai ser um ato de educação, de generosidade que você está fazendo. Agora, a gratidão, você está sendo grata por aquilo. Só que quando você se acha
que você tem a obrigação de fazer algo em troca, isso não é gratidão, sabe? Isso daí você está se anulando para fazer algo que às vezes você não quer e você está pensando que é gratidão, sabe? Isso aí tá indo. É claro que você pode fazer, se você quiser, se tiver dentro das suas possibilidades, que se não for te atrapalhar em nada. Agora, vou dar um exemplo bem fácil aqui. A vizinha vai te dar um bolo, um pedaço de bolo no pratinho. Aí você tem que devolver aquele prato com outro doce. Você se acha nessa obrigação? Isso não é gratidão, isso aí é educação, porque gratidão é você falar, nossa vizinha, muito obrigado, eu sou muito agradecida. É claro que se você tiver um doce, você quiser dar para ela, nada contra, nada que te impeça, mas desde que você não se ache obrigado, na obrigação de retribuir aquilo. Você tem que retribuir a gratidão. A gratidão é o sentimento que vem de você, de que você gostou, de que você ficou feliz. Isso é a gratidão. Deixa eu ver aqui o que a psicóloga escreveu. Olha, sim, todos passamos por situação que a faz sentir prostrado pela dor. Mas a boa notícia é que Deus sabe o que se passa em seu coração em momentos assim. Ele providencia o conforto necessário, mas é preciso se posicionar. Falou tudo. Essa é a palavra. Nós precisamos nos posicionar. Você tem se posicionado ou você tem se prostrado perante a sua vida? Como anda a sua vida? Quem tem dominado a sua vida? Você sabia que a sua vida ela é dominada pelos seus pensamentos? Porque os seus pensamentos, eu não me canso de falar, de repetir, os seus pensamentos, eles geram os seus sentimentos que geram as suas atitudes. Então, vamos fazer essa faxina nos nossos pensamentos? Eu agradeço a presença, agradeço a colaboração da psicóloga Genivalda, sabe? Que Deus abençoe. Tem também a Lúcia também, que está aqui conosco. Eu espero que tenha feito sentido tudo que foi dito aqui, tá? Que Deus abençoe vocês e até uma próxima live, tá bom? Fiquem com Deus e uma boa noite.